Caríssimos amigos, estamos aqui de volta para mais uma gravação a propósito da inocência. Nós estamos estudando vários aspectos de proceder da alma humana com a finalidade de compreendermos depois melhor a inocência. E a inocência que cada um de nós tem dentro de si e que deve ser aprimorada até o final da vida. A compreensão disso é um subsídio fundamental para a nossa santificação. E agora nós caímos num ponto que é a respeito da inocência infantil, para nos ajudar a compreender como desde a nossa mais remota infância a inocência já presente em nós, como é que ela foi procedendo. Então vamos ver, o primeiro é um subtítulo que é o idealismo infantil no estudo da felicidade. Lembram que nós estamos vendo a questão da felicidade, a busca da felicidade, as vias erradas de felicidade. E agora vamos falar das vias certas de felicidade, que são aquelas vias que preservam a inocência. O poeta Casimiro de Abreu, que todo mundo ouviu falar, ele tem um soneto célebre, né? Onde ele exalta exatamente as saudades da infância. O soneto se chama Meus 8 anos. Ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. É evidente que esse texto está todo ele impregnado do romantismo do século XIX, mas ele expressa bem essas saudades da inocência. É difícil encontrar quem não sinta, agora estou vendo o Dr. Plínio mesmo, né? Quem não sinta saudades dessa época de sua vida. Uma espécie de nostalgia de nosso tempo de menino, um tanto parecida com a de um paraíso perdido. Ninguém tem saudades dos seus 20 anos como do tempo de criança. Mas por que essas saudades? Por que nós sentimos essas saudades? A boa criança é movida pelo princípio de que a vida dá certo e de que vale a pena viver porque a vida é algo grande. Embora tenha sofrimentos, tudo no final tem sua explicação e esta é verdadeira. Resulta daí aquela espécie de otimismo que caracteriza a infância. A criança é cheia de esperança, crê com facilidade no que lhe contam e é toda voltada para entregar-se, para servir, para admirar. Precisamente o contrário do sovina quinquagenário, que diz, não, a época da invalidez está chegando, agora eu preciso acumular dinheiro, para não ter perigo de ficar pobre. Criança boa nada tem a ver com criança boba. Por ser muito pura e ter muita candura, sempre que o mal aparece, ela o recusa. Ela se torna contestatária em relação ao mal. Ela não crê na descrença. Se alguém diz para uma criança, olha, Deus não existe, neste a criança não crê. No fundo, a criança tem um senso virginal de distinção entre verdade e o erro, o bem e o mal, que depois pode ir se embotando ao longo da vida, quer dizer, aquilo pode ir se murchando, pode ir pela ruindade da pessoa.
mas que ela nasce com essa capacidade na inocência dela, ela nasce. Então veja, por exemplo, as certezas primeiras da criança. O virginal do estado da alma da criança coloca no raciocínio dela uma espécie de retidão e de certeza natural. Suas certezas primeiras se assemelham, por exemplo, à candura com que ela abraça a mãe, quando, por exemplo, tem medo de um perigo. Não? Ela não vai fazer o seguinte raciocínio: esta senhora é mais forte do que eu. Ora, eu sou fraca, logo preciso do apoio dela. Não, ela não precisa. É uma naturalidade ainda não reflexiva. Não se trata de uma falta de reflexão culpável, é que ela considera supérflua a reflexão. É tal a clareza da posse dos primeiros dados da realidade que um exame ponderado não se torna necessário. O raciocínio é fluentíssimo, limpidíssimo, muito metódico, tão fluente, tão límpido que a questão do método nem se põe. É uma espécie de transparência. Então a criança, naquilo que ela está no domínio dela e da inocência dela, ela tem todas essas qualidades. Ela vê logo, ela percebe logo, ela escolhe logo. Né? Imaginemos uma criança muito cândida, muito virginal, colocada junto a um rio onde tem pedras. É muito comum esses regatos, sobretudo em certos lugares retirados, tem muito. A água brinca com as pedras, há sombras, passa um pouco de sol. Um menino, em certo momento, ele dirá: por que será que eu penso? O que é o pensamento? E vai logo saindo uma resposta como que evaporada da evidência. De tal maneira que quando a mãe lhe diz que existe Deus, ele aceita naturalmente e exclama: ah, o tal algo que explica tudo é Deus, é verdade. Interessante que a criança também, com relação ao Santíssimo Sacramento, ela não tem dificuldade nenhuma em acreditar no Santíssimo Sacramento. O catecismo a criança absorve com uma naturalidade impressionante. Não? Bom, ela não passou pelas 5 provas da existência de Deus de Santo Tomás, mas quando mais tarde delas tomou conhecimento, era como de alguma coisa que já tinha visto, faltava apenas explicar. A criança tem, num desdobramento da inocência, a noção implícita da existência de Deus. Aqui está a questão fundamental. Isso já está implícito na criança. Uma noção escachoante, tremenda e luminosa de Deus. Depois disse a ela que Jesus Cristo veio ao mundo. Fala-se do menino Jesus. A criança acredita no menino Jesus. É que tudo vai conferindo tão normalmente com o que está em sua mente que, por exemplo, não lhe ocorre perguntar por que é que o menino Jesus nasceu. Que provas há desse fato? Ela julga tão natural que tivesse nascido que não precisa de provas. Bom, então a tendência da criança, aqui é um outro subtítulo, é ver tudo de modo maravilhoso. Esta ordem primeira traz consigo a noção de que tal coisa é bela, que tal outra é boa, que se deve fazer deste ou de outro modo. Quando se tem que mostrar que os contos de fadas não são verdadeiros, horas tantas é preciso mostrar. A criança tem uma facilidade enormemente maior em aceitar do que em acreditar que Nosso Senhor não veio à Terra, pois ela percebe facilmente que o conto de fadas é uma história, mas ela gosta de ouvir o conto que é mentira, porque lhe diz algo que é verdade. Isso é muito importante. É um envelope fantasioso que traz uma verdade magnífica oculta. Isso a criança gosta, por isso ela percebe isso. De onde a tendência da criança
a ver de modo maravilhoso aquilo que vê. Ela procura ver no que as coisas concretas conferem com a matriz que está na alma dela, a qual para ela é perfeita. Como a coisa concreta não é perfeita, a criança procura vê-la pelos seus melhores lados, por uma necessidade de espírito perfeitamente lógica. Por isso que às vezes a gente vê uma criança brincando com brinquedos ainda rotos, mas a criança sonha com aquele brinquedo na mão. Não digo os brinquedos monstruosos que estão em moda hoje, mas os brinquedos bonitos, maravilhosos que havia antigamente. O que não é perfeito, no momento não interessa a ela. A criança gosta do que é perfeito. Não se trata aqui de sonho nem de subjetivismo errôneo, mas de um operar inteiramente legítimo, lógico, existente na mentalidade infantil. Daí uma espécie de felicidade paradisíaca que vem da ideia de estar posta num paraíso inocente, onde tudo parece perfeito. Então a criança vive dentro dessa atmosfera. E isso muitas vezes deixa os adultos encantados com ela, porque vê que a criança está vivendo um mundo paradisíaco, uma outra realidade. Agora vamos para um outro subtítulo, a fidelidade às certezas primeiras. Nesta primeira etapa, a perfeição parece coidêntica com a inocência. Parece a mesma coisa. O pai é perfeito, a mãe é perfeita, o bercinho, ou se não a caminha, é perfeita, o brinquedo é perfeito, a florzinha que colhe no jardim é perfeita. A criança tem uma certeza e uma força de lógica que é uma das maiores joias do espírito, e é o contrário do egoísmo pútrido do idoso desabusado. Interessante isso, né? A criança inocente, ela tem uma atitude de alma. O outro que não cuidou da inocência, quando chega na velhice, está cheio de deformidades. Essa força e essa energia da lógica produzem assim um borbotão de certezas iniciais que podem fazer com que a alma, se for fiel a isso, seja a vida inteira dotada de certeza e cheia de luz. E também com energia e com capacidade para se sentir feliz, apesar das tribulações. Então, quanta gente chega na hora da tribulação e sofre uma barbaridade, no fundo, porque não preservou a inocência. Este modo de ser da inocência infantil não se dá com todas as crianças exatamente como aqui descrito. No século XX, fez sua entrada na história o vazio contemporâneo, que não tem feito senão agravar-se, mas alguma coisa ainda existe. É um vazio, as famílias se desfazem, tudo isso gera um vazio, mas alguma coisa ainda existe. Por causa das graças do batismo, a criança é um apogeu. Então, trata-se de saber se a vida do homem depois cresce de apogeu em apogeu até a ancianidade, ou se tem desapogeus. Então, ou a pessoa vai subindo na fidelidade e à inocência, ou ela vai, em vez de ela edificar algo do espírito, da alma dela, ela vai decair. Um outro subtítulo, O Menino de Ouro e a Rainha. É a explicação da foto publicada numa revista italiana, em 1968. Nela se vê a rainha da Inglaterra, em traje de grande cerimônia, numa carruagem puxada por cavalos. Vendo-a passar, há um menino na calçada. Ele está numa posição profundamente contemplativa e enlevada diante da soberana. Involuntariamente, ele toma uma atitude de oração. Suas duas mãos estão na posição de prece,
Seu olhar é indizível, misto de reverência, de respeito, de afeto. Ele está atento, seus olhos estão fixos na rainha. Toda a posição do rosto, toda a expressão do olhar é um misto de contemplação e de prece. Para ele, algo da vida transcende completamente a vulgaridade do cotidiano, e esse algo é um reflexo de Deus na terra. Não está pensando nem um pouco em si, está considerando exclusivamente a realeza. É uma atitude de prece e, ao mesmo tempo, uma atitude de afeto. Ele não quer ser rei, não quer apropriar-se em nada da monarquia, nem pensa em se destacar a propósito da cena. Preste atenção, veja como é que é. Em contraste, há perto dele uma menina que percebeu que está sendo fotografada e que está fazendo pose. Está toda excitada com o que acontece com a moda, etc. Se lhe dissessem que iria ser rainha, ela ficaria toda contente. Mas o menino não tem a menor vontade de ser rei. Ele tem vontade, isto sim, de que exista um rei. Ele é uma boa imagem da despretensão. É uma pessoa que olha para algo que não é ele e é capaz de se encantar inteiramente com esse algo. Esse menino poderia dizer à rainha: Majestade, eu vos dou graças, eu vos sou grato por serdes a rainha. Seria um eco do que está no Glória da Missa. Gracias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Nós vos damos graças, ó Deus, por vossa grande glória. É verdadeiramente um menino de ouro. Foi de crianças assim que Nosso Senhor disse: Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E depois afirmou que quem não fosse assim não entraria no paraíso. Ou seja, só vão para lá os que conservam a alma nesse estado primaveril e a aprimoram até o fim de seus dias. Daí a importância desse estudo. Esta é a noção da inocência primeva, que nos enche de entusiasmo pelas coisas que de fato merecem admiração e nos enche também de felicidade. E aqui vamos ficando com essa gravação de hoje e esperamos logo retomar a próxima exposição. Até lá.